Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Zahav Investimentos. Eu me chamo Vinícius Hagenbeck e hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muito o nosso dia a dia, toda a nossa vida, que é o que é a inflação. Antes de tudo, já se inscreva no canal e já deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou desse tema. Então vamos lá, a inflação é um tema que afeta muito o nosso dia a dia e com certeza você deve se lembrar quando com R$ 10 a gente comprava um Big Mac. Ou há 15 anos atrás, quando com R$ 200 uma pessoa conseguia fazer as compras do mês. Então, hoje nós vamos descobrir o que é, como acontece e por que acontece o fenômeno da inflação. Primeira parte. O que é a inflação? A inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços dentro de uma economia. O que acontece na prática é que você perde o seu poder de compra. Então, uma mesma coisa, o mesmo produto que você conseguia comprar com um valor antes, você já não mais consegue. Você precisaria de um valor muito maior ou o mesmo valor, só que comprando uma quantidade muito menor desse mesmo produto. E, como exemplo, eu trago aqui a Coca-Cola. A gente traz uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Então, em 2006, uma Coca-Cola de 2 litros custava R$ 3,50. Já em 2012, com uns R$ 3,50, você comprava uma Coca-Cola de 600 ml. Para em 2019, os mesmos 3,50 você compra agora uma Coca-Cola de 350 ml. Então, esse é o poder da inflação ao longo do tempo. Algo muito importante de ser mencionado é que a inflação ela não é a causa, e sim o resultado. Então, agora nós vamos falar das três principais causas da inflação. E a primeira delas é a demanda excessiva. É a famosa lei da oferta e demanda. Então, vamos pegar um caso recente, que foi da pandemia, onde várias indústrias pararam de produzir. E nós tínhamos uma mesma demanda, ou muitas vezes uma demanda ainda maior, porque as pessoas começaram a comprar muito durante a pandemia. E o que aconteceu foi o quê? Um choque de oferta. Então, nós temos uma demanda um pouco maior e uma oferta quase nula, porque quase ninguém estava produzindo. Com isso, o preço dos bens e serviços foram para patamares muito elevados. Então, essa é a primeira causa da inflação. Uma segunda causa para a inflação são os custos de produção. Quando uma empresa precisa gastar mais, seja com matéria-prima, mão de obra ou energia. Então, acaba o produto final ficando mais caro e elas precisam repassar isso para o consumidor final. Como exemplo, nós temos uma commodity como o petróleo. Então, na época que estourou a guerra com Rússia e Ucrânia, nós tivemos o preço do petróleo indo para as máximas. Com isso, fica o quê? Você tem gasolina mais cara. E num país como o Brasil, onde a maior parte da logística é rodoviária, você tem isso repassando para os fretes. Com isso, você encarece vários e vários produtos. E com isso, nós temos um aumento generalizado dos preços desses produtos na economia. E a terceira causa, e não menos importante, é o aumento da base monetária. É quando o Banco Central de um país começa a aumentar a oferta de moedas, ou seja, imprimir mais dinheiro, a fim de fomentar a economia. Então, a gente vai também para aquela questão da oferta e demanda, né? Então, você tem uma oferta muito maior de dinheiro dentro de uma economia e isso causa uma perda no poder de compra. E eu trouxe aqui um exemplo bem extremo de algo que já aconteceu na República de Weimar, que hoje é a Alemanha, onde nós tivemos um grande problema de hiperinflação e, como você pode ver nessa foto emblemática, você vê várias crianças brincando com uma pilha de dinheiro que já não valia mais nada. Então, agora que você já sabe o que é a inflação e quais são as principais causas dela, o que é que nós podemos fazer? Quais são as medidas necessárias para existir um controle de algo que é tão ruim para a economia e para um país? Então, existem três principais medidas para controlar a inflação. A primeira é o aumento da taxa de juros de um país. Inclusive, nós vamos ter agora a decisão, amanhã nós teremos a decisão se vai existir o aumento da Selic, você vai manter a taxa. Para que isso serve? Isso serve para você esfriar a economia de um país. Então, acontecendo isso, você consegue controlar melhor os preços de bens e serviços. A segunda medida é o controle na emissão da moeda. Tanto o controle da emissão da moeda como a taxa de juros ficam a cargo do Banco Central. Mas existe uma terceira medida que fica a
cargo do governo. A terceira medida são o controle de políticas fiscais que equilibrem a economia, você ter austeridade fiscal, você ter um controle de gastos por parte do governo, coisa que o nosso governo não é tão bom. Bem, meus amigos, sabendo o que é inflação e quais são suas principais causas, fica muito fácil você entender como a inflação afeta a sua vida. Então, resumindo, você vai perdendo o seu poder de compra. E isso é péssimo, principalmente para pessoas que têm uma renda fixa, como o caso de um aposentado. Então, essa pessoa está ganhando o mesmo valor e, à medida que o tempo vai passando, ele pode comprar cada vez menos com o que ele recebe. Então, algo a se perguntar é o seguinte: então, como é que eu me protejo da inflação? Esse vai ser um tema para o próximo vídeo. Então, se você gostou, se foi interessante para você entender sobre a inflação, deixe aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de seguir o nosso canal e apertar no sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.